pessoal? Tranquilo, tranquilo? Então a professora vai estar dando continuidade à aula de inglês de vocês, tá? Se tiver barulhinho aí no fundo, relevem, tá? Pessoal, a professora tá gravando em casa, então fica um pouquinho mais difícil, mas vamos lá, na medida do possível. Então nós temos, dentro do assunto que vocês têm na apostila, do presente contínuo. Eu tenho um erro de inglês ali, gente, tá? O que é o presente contínuo? Tá? É um tempo verbal utilizado na língua inglesa para descrever ações que estão acontecendo naquele exato momento. Por exemplo, barulho agora. Da fala ou ações que acabaram de acontecer, tá? Principalmente da fala. E aí, nós temos a regra para o presente contínuo. Então, ó, verbos que terminam em consoante, basta acrescentar ing. Então, o que é o presente contínuo? Cantando, correndo, todos os verbos dentro da língua portuguesa que terminam em ando, endo e indo. Dormindo, correndo, fingindo, tá? Então, as regras geral, tá? Então, verbos que terminam com consoante, basta acrescentar o ing. Por exemplo, read, que é o verbo, vira reading, que é o verbo ler, que fica lendo. Se eu não colocar o ing, ele fica só ler. Se eu colocar o ing, ele fica lendo. Sleep, tá? Se eu colocar sleeping, fica dormindo, em vez de ficar dormir. Walk, fica walking. Então, em vez de eu falar caminhar, fica caminhando. Cook, vira cooking. Então, em vez de falar cozinhar, cozinhando. Watch ou watching. Então, em vez de eu falar assistir, assistindo, tá? Então, essa é a regra geral. Porém, nós temos outras regras. Quando o verbo na língua inglesa terminar com e, precedida de consoante, tiramos a última letra antes e acrescentamos ing. Por exemplo, write, tá? Vira riding, vira lendo. Talk, vira take, desculpa, né? Talk, take, vira taking, tá? Em vez de virar pegar. Então, nesse caso ali, terminou em e ing. Make, vira making. Fazer, fazendo. Dance, termina com e, tira o e, coloca ing. Em vez de falar dance, eu quero falar dançando, dancing. Outra regra que nós temos é a CVC, tá? Não é propaganda, gente, tá? É consoante, vogal, consoante. Então, a gente dobra a última letra antes de acrescentar o ing. Por exemplo, se eu for falar nadar, swim. Se eu for falar nadando, aí a gente tem ali consoante, vogal, consoante, que é o CVC, que é o WIM. Aí eu vou falar, vou colocar, dobrar a última letra, nesse caso o M, mais o ING. Cut, tá? Aí eu tenho o CVC, consoante, vogal, consoante, o CUT, desculpa. Aí, para virar cortando, eu vou acrescentar o T, dobrar, e acrescentar o ING, cutting, tá? Run, que é correr. Então, eu tenho ali de novo, consoante, vogal, consoante, RUN. Eu falo running, então eu vou estar correndo. Outra regra, tá? Verbos que terminam com IE, troca-se o IE por o Y e acrescenta o ING, tá? Exemplo, die, tá? Vira dying. Morrer, fica morrendo. Lay, vira laying. Mentir, mentindo. Aí nós temos, ali ficou um pouquinho a professora na frente, mas temos a forma afirmativa falando. Por exemplo, eu coloquei o verbo speak, falar. Então, I am speak, eu estou falando. You are speak, vocês estão falando. He speak, ele está falando, desculpa. She is speaking, ela, no caso he é ele, she é ela está falando. It is speak, ele ou ela, no caso isso aqui para objetos ou outras coisas, falando. We are speak, nós estamos falando. You are speak, vocês estão falando. They are speak, eles ou elas estão falando. Agora, se eu quisesse falar que eu não estou falando, tá?
eu simplesmente, depois do verbo to be, que nesse caso I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, eu acrescento not. I am not speak. Eu não estou falando. You are not. Você não está falando. He is not. Ele não está falando. She is not speaking. Ela não está falando, tá? Então, eu só acrescento o not. Agora, a forma interrogativa. Quando eu tenho a forma interrogativa, o verbo to be ali em questão, ele troca de ordem. Como eu tinha I am, ele vai ficar I am, I. Vai ficar ao contrário. I. Então, vou falar lá. Am I speak? Você está falando, né? Eu estou falando. Are you speak? Você está falando? Agora sim é você está falando. Is he speak? Ele está falando, então ele fica trocado de lugar, tá? Isso somente na forma interrogativa. Então, quando ocorrer a forma interrogativa, o verbo to be em questão, ele vai ficar trocado do lugar. Diferente, ó, voltando lá, ó, na forma afirmativa que ele tava I am, ele vai ficar am I, tá? Então, todos eles vão ficar de forma trocada, tá? Então, ali, por exemplo, são coisas que estão acontecendo. Por exemplo, na primeira figura, ele está tomando água, tá? Bebendo água, tomando, tá? He is drink, tá? Ele está lendo. He is reading. Ele está rindo, tá? Feliz. He is smiling. Ele está cantando. He is singing, tá? Então, isso aqui são ações que estão acontecendo dele nessa forma aqui. Então, ele vai acontecer o quê? Acrescentar nos verbos tomar, ler, sorrir e cantar o ing, tá? Então, a regra geral para ser seguida mais fácil é essa, tá? Além do verbo to be, nós temos o verbo to do, que é o verbo fazer, que é usado para fazer uma coisa em geral, tá? Algo que se faz no dia a dia ou mesmo não faz nada, ações corriqueiras ou trabalhos que não produz nada físico, tá? Então, por exemplo, daí a gente tem no presente contínuo. I am doing. Estou fazendo alguma coisa. You are doing. Você está fazendo. We are doing. Nós estamos fazendo. They are doing. Eles estão fazendo. O he e o she is doing. Ele ou elas está fazendo, tá? Então, esse aqui é o resuminho do que vocês têm lá do presente contínuo, do verbo to do. Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham escutado bem, tá? Desejo a todos uma boa semana e see you next!